Pessoal, aqui tem história. Aqui na esquina, de frente à Igreja Matriz, o Fórum da Justiça, o Tribunal Municipal. Eu sou advogado aposentado, eu conheço uma parte da história desse fórum. Eu advoguei de setembro de 1981 até me aposentar. Agora, há uns 10 anos atrás. E eu sou do tempo de um fórum que tinha aqui na esquina, pequeno. Comparado com esse aqui, parecia uma tulha. Pequeno, uma tripa. Parede simples, o piso simples, as salas todas simples. Mas eu falo para vocês que era muito gostoso advogar naquele tempo antigo. A gente vinha, os advogados vinham de manhã aqui tomar café, o café da Nancy. De manhã era Nancy que fazia, à tarde era Vera. E a gente vinha tomar café, fumar cigarros. Naquele tempo todo mundo quase fumava. Aí a gente tomava o café da Nancy, acendia um cigarro e íamos lá bater papo no gabinete do juiz, Dr. João Batista de Assis, Dr. Bom Peixe, Dr. Alberto José Ludovico. E era legal. A gente era tratado como amigo pelos juízes e promotores. Tinha o Dr. Deobaldo, o Dr. Sartori, o Dr. Ideraldo. A doutora Lucimara chegou bem depois. Tinha o Dr. Nailor, tinha o Dr. Mauro Todeschini, tinha o Dr. Péricles. Teve um juiz substituto que passou por aqui, que hoje é desembargador. O nome dele... D'Artagnan Serpa Sá. Ele era muito legal, o Dr. D'Artagnan. Eu me lembro que quando ele foi promovido de Rolândia para Tibagi, eu estive lá com ele na comarca de Tibagi, uma comarca pequena, bem pequena, mas tem um fórum gigantesco. E eu fui fazer uma audiência lá e ele me tratou como amigo. Vocês acreditam que ele pagou um almoço para mim na churrascaria lá de Tibagi. Tivemos também um outro juiz que passou por aqui, que acabou se tornando desembargador, o Dr. Gamaliel Semiscafi, que inclusive outro dia presidiu uma sessão lá do tribunal que julgou o caso aqui, Eduarda Shigematsu. E hoje é só saudade, né? Mas aqui no fórum ainda temos grandes juízes, né? Dr. Marcos Rocha, chegou agora alguns anos atrás, né? Uma pessoa formidável, me trata muito bem. Eu gosto de bater papo com ele, Dr. Alberto, Dr. Ideraldo. Tem também o Dr. Renato, né? Juiz substituto. Doutora Ana Penherbel, juíza do Juizado Especial Cível. São pessoas que, além de autoridades, né? São pessoas amáveis, educadas. É sempre um prazer tomar um café com eles aqui. Faz tempo que eu não venho por culpa da pandemia. Mas qualquer dia eu passo aí, Dr. Marcos, Dr. Alberto, Dr. Ideraldo, para tomar aquele cafezinho, cappuccino. Tivemos também promotor, Dr. João Carlos, juiz Tanaka,
e o Zenkichi Tayama, Rubens Bittencourt. Os advogados que eu me lembro com os quais convivi e trabalhei foi Dr. Moretti, Dr. Befa, Álvaro Pezente, Pacheco, Utiama, Elcídio Fonseca, Nilci Mungo. Tô ruim de memória, hein? Tem muitos outros, né? Mas Maurício Schneid, vão me perdoando, esqueci alguns que estão inclusive trabalhando até hoje. Dr. Antônio Pincelli, Dr. Luiz Oliveira Neto, Dr. Oswaldo Pereira da Costa. O juiz que deu o nome a esse fórum, Aurélio Feijó, foi o primeiro juiz da comarca em 1947 em diante. Depois se tornou desembargador. Dr. Moretti, que era muito amigo meu, contava histórias dele. Ele era um juiz gordo, mas muito divertido, sábio, uma cultura jurídica incrível, mas uma pessoa simples. Frequentava a casa do Moretti, jantava junto lá, disse que levava carne para fazer. Quando o Moretti ia viajar pelo interior, levava ele de companhia para conversar e rir. Um dia disse que o Dr. Moretti falou para mim, né? O jipe atolou no barro e o Dr. Aurélio Feijó foi lá atrás empurrar, caiu, chegou em casa tudo lambuzado de barro, mas ele levava tudo na esportiva e riam muito. Histórias antigas do fórum. Falando em histórias antigas, eu tenho muitas para contar aqui que eu vivi. Uma delas, um dia, depois de tomar café com o Dr. João Batista, o juiz da vara criminal, estávamos conversando no gabinete dele, fumando um cigarrinho, e aí ele olhou para mim assim e falou: Farina, o que você vai fazer nesse final de semana? Eu falei: nada especial. Vamos para o Rio de Janeiro assistir a ópera Aida, de Verdi. Eu falei: doutor, quem sou eu? Meu Deus do céu, quem sou eu para ir no Teatro Municipal do Rio? Não, Farina, mas não é caro não. Não é tão caro quanto você pensa. Aí ele me falou o preço, né? Para mim era um absurdo, né? Então fiquei muito feliz e lisonjeado, mas não fui não. Uma outra história engraçada é que eu estava em uma audiência criminal, Dr. Godinho, promotor, Dr. Alberto, juiz, e aí uma testemunha estava prestando depoimento e estava indo bem para o meu cliente. Tudo que respondeu estava absolvendo o meu cliente. Aí o bobão aqui fez a última pergunta. Na última pergunta, a testemunha condenou o meu cliente. Riram bastante. E dali para frente, quando um outro advogado fazia assim alguma pergunta absurda, quando estava indo bem, o Dr. Godinho falava: farinou, hein? Farinou, hein? Uma outra história engraçada é que eu chegava sempre 15 para 5, quando faltava só 15 minutos para o fórum fechar, para protocolar petição, né? Aí o Dr. Godinho um dia estava na vara criminal com o Espímpolo, e ele falou: ó, Farina, que história que é essa, 15 para 5? Todo dia, ó, a partir de hoje, quem chegar 15 para 5 vai ter que pagar cerveja para nós. Nunca mais cheguei 15 para 5. Uma outra história engraçada. Em uma audiência, eu precisei levantar uma questão de ordem, indagando alguma coisa do juiz. Não vou falar o nome do juiz. Aí o juiz ficou muito nervoso, ficou vermelho e falou alto. E aí eu que costumo ficar nervoso, fiquei calmo, né? Foi por Deus, né? E aí ele falou que eu não podia falar aquilo e tal.
Aí depois que ele se acalmou, eu falei assim: doutor, tá mais calmo agora? Olha, não sei porque o senhor ficou nervoso. Eu sou o teu maior fã. Aí ele até deu uma risadinha. Nós tínhamos naquela época um promotor e um juiz que jogavam bola, né? O Dr. Versese e o Dr. Tayama. Ai, ai. E aí a gente ia jogar bola contra eles e aí tinha que ter muito cuidado, né? Para não derrubar, não machucar, porque já pensou? Se derrubar o juiz, o Tayama, o Dr. Versese. E o Dr. Versese, ele provocava. Ele era bruto. Ele dava pau, derrubava o adversário. E aí chegava uma certa altura que o adversário também metia a botina dele. Dava cada briga, Dr. Versese. Agora o Tayama não. O Tayama era craque de bola, assim, tipo igual o Pelé, assim. Jogava um futebol nota 10. Livre e solto. Se deixasse, ele entrava com bola e tudo. Grande jogador. Uma coisa absurda que eu e muitos advogados, juízes e promotores fazíamos nos anos 80, 90, era fumarmos durante as audiências. Olha, gente, é uma prova que o mundo começou a evoluir dos anos 2000 para cá, viu? Vocês acreditam que naquele tempo a maioria dos juízes, promotores e advogados fumavam e nós fumávamos durante a audiência ouvindo testemunhas? Coitadinha da testemunha, assim, que ficar respirando aquele monte de fumaça tóxica. Ai, ai, graças a Deus isso não existe mais. Uma das poucas coisas que o ex-ministro José Serra deixou de bom para o Brasil, né? Ele começou a exigir um monte de normas sobre o consumo, a venda e o consumo de tabaco, cigarros. Uma vez estava fazendo a defesa no tribunal do júri, processo de o meu cliente matou um outro com 3 facadas, e era um júri difícil para mim, né? E era o meu primeiro júri. E o promotor da época me deixou nervoso, eu fiquei nervoso e aí eu levantei uma questão de ordem para o Dr. Péricles, era o juiz que estava presidindo, e eu pedi para o juiz determinar ao promotor que não me interpelasse mais, que eu estava ali exercendo um munus público, né? Patrocinando a defesa de um semelhante e tal, que era uma responsabilidade muito grande, que eu estava nervoso, que eu gostaria de ter calma para terminar o meu pronunciamento, que ele não pedisse mais apartes. E aí o Dr. Pérez determinou. Aí o promotor, mais nervoso do que eu, falou assim: vou fazer mais. Doutor, pode ficar à vontade, eu vou me retirar. Vou me retirar. Aí ele se retirou, foi para o gabinete dele, só voltou quando eu terminei minha fala. Não achei ruim não, hein? Foi muito bom. Ganhei esse júri, venci, graças a Deus. Um fato engraçado desse júri foi que, como era o meu primeiro júri, eu estava com medo, né, de trabalhar sozinho. Chamei 2 colegas advogados de Londrina que eu achava que tinham experiências. Tirei xerox do processo inteiro, levei para os colegas. Aí no dia do julgamento eu descobri que eles não sabiam nada do processo. Não sabiam nem o nome do cliente, do réu, né? Sabiam nada. E aí começaram a falar bobrinha, e o promotor, que não era bobo, né? Muito esperto, inteligente, foi aparteando e foi esnucando, e eu falei: Cacilda, perdi a causa. Foi aí que eu me peguei com Deus, né? Pedi a palavra, havia ainda 1 hora de tempo para o meu pronunciamento da defesa, e graças a Deus eu conheci o processo, tinha me preparado,
e cerquei a questão de todos os lados, fazendo um arrazoado da prova favorável ao meu cliente. E eu tinha duas teses: legítima defesa putativa e homicídio privilegiado. Os jurados absolveram na primeira tese minha, legítima defesa putativa. Um abraço, até uma próxima.